Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 4 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui é a forma mais simples, se estiver aparecendo para você aqui no canto inferior direito do seu vídeo a logo ou a marca d'água daltonvieira.com, passa o mouse em cima dela, clica no botão em se inscrever e lembre-se de deixar ativado ali as notificações, o sininho ali ativado para que você possa receber essas notificações toda vez que enviar algum conteúdo novo para o canal, seja entradas ao vivo durante o pregão, às 10h45 às 14h45, seja essa videoanálise de fechamento, seja a videoanálise setoriais, bem como videoanálise de vídeo de aprendizado, que você pode aproveitar ao máximo já os mais de 80 vídeos de aprendizado que tem aqui no canal a seu dispor. Além disso, para receber as recomendações no decorrer do pregão, de compra e venda, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos descritos nesse card para que você possa testar esse serviço durante um determinado período de forma gratuita. Olhando agora para o Ibov, aqui nessa videoanálise vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, Petro, Vale 3, BRFS 3, BRAP 4, BBDC 4, JBSS 3, Nato 3 e Embri 3, Embraer. Ibovespa no pregão de hoje apresentando aqui uma queda de 0,47%, já praticamente aí saindo do seu leilão de fechamento, ainda pode alterar um pouco esse 0,47%, mas Ibov segue dentro de um movimento de alta, apesar de não ter feito nova máxima, mas pelo menos as mínimas ainda continuam de forma ascendente. Se o Ibovespa perder a mínima do pregão de hoje, que está em 81.891, reforçaria uma chance maior de ter uma correção que pode vir a buscar um patamar abaixo ali da região dos 81 mil pontos, onde o suporte mais relevante vai ser na faixa dos 80 mil pontos. Num primeiro momento, o suporte imediato para o índice, 81.792 a 81.434. Essa zona de antiga resistência, o topo anterior tende a funcionar como um patamar de suporte para o índice Bovespa. Lembrando, a tendência de curto prazo continua sendo de alta, a tendência de médio prazo continua sendo de alta e a tendência de longo prazo continua sendo de alta, ou seja, o Ibov está alinhado para cima. Futuros, gráfico de 60 minutos no mini índice. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, desde já agradeço sua valiosa audiência. Mini índice. Depois de um movimento de correção, gerou aqui um forte sinal de fundo no G60, voltando para cima da média, favorecendo o que? Entrada de na ponta compradora a favor de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Só para gerar aqui um exemplo, aqui está o fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Para quem está acostumado aos meus comentários aí em relação aos futuros no fechamento de cada pregão, essa aqui é uma forma de entrada, ou seja, gerou um sinal ali forte no G60 para cima, voltou aqui para dentro de um movimento de subida, ou seja, uma chance maior de ter um movimento de subida. Recuou em cima da média móvel de 13 períodos do G60 e aqui também do G10 e gerou sinalização de fundo, possibilidade de compra com stop aqui embaixo. Então aqui está uma operação aí visível em cima do mini índice agora na última hora de pregão. Então dentro desse contexto aqui de movimento de subida para o próximo pregão ainda continua mais para se trabalhar o quê? Compra de fundo ascendente no G10 ou no gráfico de 5 minutos ou mesmo pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Enfim, fundo ascendente ou pivô de alta, mais interessante para a ponta compradora. Caso aconteça o contrário, ou seja, em vez do mercado ganhar força para cima, voltar aqui para baixo, principalmente se ganhar força e depois gerar sinalização de topo descendente, principalmente abaixo desse nível aqui, ficaria um pouco mais para se buscar a operação de venda, principalmente se trabalhar abaixo da média móvel de 13 períodos, melhor ainda para se buscar a venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos. Olhando para o inclusive no pregão de hoje, olhando no gráfico aqui de 60 minutos, quando abriu aqui para baixo, trouxe algumas alternativas interessantes de venda que tinha comentado ontem na última videoanálise de fechamento do pregão, que se voltasse para baixo dessa mínima que gerasse sinalização de topo descendente, aconteceria chance de trabalhar mais na ponta vendedora e trouxe algumas oportunidades interessantes nesse sentido. No dólar, pregão de hoje no dólar, dia que abriu subindo e está vindo com pequeno de baixa, ou seja, está caindo aqui 0,37%. Se a gente olhar para o G60, tivemos o dólar gerando esse movimento aqui, uma espécie de um pivôzinho de alta mais em cima de um patamar de resistência, ali de um gap, esse topo anterior, esse gap de baixa aqui no dólar, bateu nessa resistência e gerou uma sinalização forte para baixo agora no G60. Logo, dentro desse movimento de baixa, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, topo descendente, pivô de baixa no G10, no gráfico de 5 minutos, seriam sinais mais interessantes para se trabalhar na ponta vendedora. Na ponta compradora, se abrir aqui subindo,
abriu subindo, voltou para cima da média, iniciou um movimento de alta, fundo ascendente no gráfico de 10 e 5 minutos, mais interessante para compra. Qual o ponto de resistência mais relevante? Na faixa ali dos 3.935 até 3.950, mas principalmente aqui 3.935, esse é o primeiro nível, e depois aqui 3.942,50. Aí acima disso, 3.950, próximo nível de resistência para o dólar. E em termos de suporte, está se aproximando desse suporte aqui que foi feito no pregão de ontem para hoje, né? Esses dois candles aqui basicamente, uma região ali na faixa dos 3.885, então está se aproximando desse suporte. Abriu caindo, o próximo suporte vai ficar lá para a região lá embaixo, lá na casa dos 3.835,50. Partindo para as ações, PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 0,97%, já saiu do leilão de fechamento, fechou aqui com leve alta, mas dando um primeiro indício de iniciar um movimento de baixa. Anula esse movimento de baixa se romper essa máxima aqui, anula esse movimento de baixa, mas enquanto permanecer abaixo dos R$ 25,42, vai ficar mais com cenário de ou de correção no tempo ou de correção no preço, de ter um movimento para baixo, correção no tempo, movimento lateral, e correção no preço, movimento de baixa. Então aqui a característica de se ter aqui, está tendo aqui um candle descendente, início de um movimento de baixa, que não começou de maneira forte, mas se a Petro gerar aqui algum sinal de topo no G60, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, fechou aqui abaixo da média móvel de 13 períodos, vai aumentar a chance de queda para o fechamento desse gap aqui de alta, primeiro nível de suporte para a Petro no gráfico diário na faixa dos R$ 22,82. Próximo nível é a região dos R$ 21,50 a R$ 21,36. Depois disso vamos falar aqui da Vale 3 no pregão de hoje, queda de 1,92%, está em cima ali do suporte da faixa dos 58,61. A Vale perdendo esse patamar aqui, ela gera o sinal de fim de tendência de alta e início de uma tendência de baixa. Eu não vejo uma relevância ainda muito grande nessa tendência de baixa, mas logicamente que a gente teria que acompanhar os próximos pregões. Mas quando eu falo não vejo uma relevância muito grande, é porque está dentro de todo esse movimento de subida. Então, no primeiro ponto, a minha percepção é que aqui está tendo uma correção em ABC, que pode gerar depois um movimento forte para cima para romper esses dois topos anteriores. Então é algo que vou acompanhar de perto, que pode trazer oportunidade de compra desde que o ativo gere realmente essa sinalização de alta aí na sequência. Mas por enquanto eu não vejo uma entrada clara em termos de swing trade na ponta compradora em cima de Vale 3. Brasil Foods, BRFS3, a gente tinha uma compra em aberto, o stop tinha sido reposicionado para 20 aqui pelo G60 para R$ 22,35. Isto porque o ativo tinha dois topos ali anteriores. Vem aqui num recuo claro e bate aqui, gera um sinal de reversão. Só que em vez de gerar um fundo ascendente, o ativo, se perdesse essa mínima, viesse aqui para baixo, a saída seria imediata do papel. Por quê? Porque desconfiguraria o que eu gostaria de ver no gráfico, pelo menos aqui no gráfico de 60 minutos no papel. Então, foi isso que aconteceu, abriu já com gap de baixa, abriu ali um pouco abaixo do nosso preço de ponto de stop. Essa operação foi encerrada aí, basicamente na abertura do pregão. A ação fechou com queda de 2,54%. Essa operação foi levemente positiva, 0,5%. Capital total representou um crescimento de 0,08%. Então, ou seja, um stop mais de proteção na Brasil Foods. BRAP4 no pregão de hoje, queda de 1,69%. Ativo assim como a Vale 3, que são ativos que andam aí de forma mais parecida, então tem uma correlação mais alta. A gente vê aqui, eu vejo aqui da mesma forma a questão da correção. Aqui já tem até um pivô de baixo, mas eu vejo uma correção aí em dois tempos que pode trazer oportunidade de compra mais adiante em BRAP4. Então, a sinalização de alta aqui em cima dessa média móvel de 3 períodos, com mais pregões ainda aqui para baixo ou de forma lateral, pode trazer oportunidade de compra aí mais na sequência, principalmente no decorrer da próxima semana seria mais interessante na BRAP4. Depois disso, vamos falar aqui de BBDC4, que terminou o pregão de hoje com alta de 0,48%. Foi lá embaixo, perdeu a mínima do pregão anterior, veio aqui para baixo, mas conseguiu se recuperar e fechou aqui em cima. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, gerou um sinal positivo aqui, uma possibilidade de entrada na ponta compradora, inclusive a favor desse movimento de subida. Se voltar para baixo da média móvel de 13 períodos no gráfico de 60 minutos, seria o ponto de saída aí desse papel pelo gráfico de 60 minutos. Resistência importante para o ativo, inclusive em termos de afastamento, está com afastamento ali razoavelmente longo para cima, pode se afastar um pouco mais da média móvel de 13 períodos,
mas ele tem uma resistência aqui importante pela frente para quem está comprado, atenção especial, que foi um patamar que foi respeitado no pregão passado na BBDC4, que é a região ali dos R$ 32,06 a R$ 32,26. Depois disso, em termos de suporte para a BBDC4, se ela ampliar aqui o movimento de queda, que é o candle de hoje foi um candle descendente, máxima e mínima inferiores à máxima e mínima do pregão anterior, tem uma chance ali de buscar, se perder a mínima de hoje, aumenta a chance de testar esse suporte, fechar um gap ali na faixa dos R$ 30,18 a R$ 30, número redondo, primeiro nível de suporte mais relevante para BBDC4, inclusive passando por uma região aqui de fundo anterior. Depois disso, JBSS3, sinal bem forte para baixo, o ativo que vinha totalmente congestionado aqui, sem tendência indefinida, e agora entrou numa tendência de baixa, gerou aqui um pivô de baixa e com candle forte, fechando para baixo de toda a zona de suporte de dois fundos anteriores, ou seja, movimentos agora para quem gosta de operação de rompimento com grande candle de baixa, essa é uma das alternativas, um stop acima da máxima do pregão de hoje ou acima um pouco da média móvel de 13 períodos, ou seja, acima dos R$ 9,28. A outra alternativa é movimentos de recuo do preço, seja no G60 ou no gráfico diário, testando aqui essa região de fundos anteriores que agora tende a funcionar como resistência, principalmente na região ali dos R$ 9,00 a R$ 9,10, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora em cima de JBSS3. Nato 3, Natura fechou o pregão de hoje abaixo ali da média, brigando aqui, está em tendência de alta, mas brigando ali em cima do patamar de resistência, foi para gerar pivô de alta e voltou rapidamente para baixo, não fechou acima e agora já fecha ali para baixo da média. Se perder essa mínima aqui, configura-se novamente mais para uma tendência de baixa e uma expectativa maior que depois desse suporte, se for perdido nos 27,50, temos suporte para Nato 3 na faixa dos 27,19 a 26,94 e abaixo disso a gente teria suporte em 26,57 no ativo. Por último aqui, Embraer. Embraer também gerou um sinal negativo, a ação veio para cima de 3 topos anteriores no pregão passado, mas não conseguiu, foi o chamado falso rompimento, oscila acima, até fechou acima desse patamar aqui que eu estou sinalizando, mas no pregão de hoje já volta a fechar abaixo. Então, por enquanto, a sinalização um pouco mais negativa para a ação precisa, olhando para o gráfico semanal, sair dessa congestão para cima dessa região dos R$ 20. A partir do momento que a Embraer estiver trabalhando acima dos R$ 20, gerando fundo ascendente ou pivô de alta no G60 ou no gráfico diário, ficaria muito mais interessado em compra no papel. Abaixo dos R$ 20, interesse maior seria mais para a ponta vendedora, através de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 60 ou no gráfico diário. Então é isso, muitíssimo obrigado pela sua presença diária aqui na videoanálise. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.